Estamos aí, meus irmãos. Tá dando eco em algum lugar. Deixa eu fechar aqui. Isto, já fechei o áudio. Estamos gravando esta que é a sexta aula da nossa matéria de hermenêutica e exegese 1. Esta é a turma do curso básico em teologia, turma das quintas-feiras. Hoje é 22 de setembro de 2022. Dentro de 15 minutos, se você não sabe, exatamente, dentro de 15 minutinhos, contando agora, olha o seu relógio, às 9 horas da noite, começaremos o quê? O fall, autumn, o outono, é desse jeito. Acabou o verão, gente. O que você teve que aproveitar, aproveitou. Aqui ainda vamos ter uns 10 a 15 dias ainda de calor. E aí, quando chegar outubro, já estamos aí também desfrutando do autumn ou do fall, que é o outono. Meus irmãos, nossos sinceros agradecimentos a você que já pôde acertar a mensalidade do mês de setembro. Se ainda não fez, até o dia 30 está de bom tamanho. Não se esquecendo que a partir da mensalidade de outubro, para os alunos antigos, né, teremos um reajuste de $10. Então, a partir da mensalidade do mês de outubro, teremos um reajuste de $10. Alunos novos teremos um preço diferenciado, né? Mas os alunos antigos que estão conosco até o momento, vamos então manter o atual preço, porém acrescido de $10. Quantos de vocês já viram, nós deixamos uma postagem avisando, né, que a partir de outubro, porque os preços aumentaram galopantemente, né, de uma forma desesperadora, né? Eu sei que a inflação que o governo está anunciando são 10%, mas a mercadoria chegou a aumentar 60% em média. Então, aumentou papel, toner, capas de encadernação, aumentou muita coisa a título de material de escritório, mas é óbvio que eu não vou repassar esse aumento para vocês. Então, $10 é de bom tamanho para cobrir, né, pelo menos 80% dessa dificuldade inflacionária, inclusive até as despesas de correio. Então, a partir de outubro, anote aí, a mensalidade de outubro para frente, como vocês são os alunos antigos, vai ser acrescida somente de $10 a mais, e os novos alunos, sim, aí teremos que fazer um reajuste, né, porque os nossos preços estão bem defasados, então para os novos alunos teremos um preço diferenciado. Vamos à página 16. Página de número 16. Lembrando que esta é a penúltima aula, ok? Esta é a nossa penúltima aula da matéria de hermenêutica e exegese. Próxima matéria, deixa eu aqui me esticar, tá aqui do ladinho. Isto. A próxima matéria será esta aqui, ó. Princípios de ética cristã e ministerial. Princípios de ética cristã e ministerial, já está aqui, já encadernadinha, preparadinha, vou estar amanhã despachando pelo correio, né? Se Deus quiser, então, para que chegue com bom tempo à casa de vocês, à residência de vocês. Então, a partir de amanhã, se Deus quiser, já estarei despachando esse novo material. Nós vamos começar na primeira quinta-feira de outubro. Então, próxima aula, no dia 29, nós faremos a conclusão da matéria de hoje, certo? E a partir das 9h30 teremos, então, a nossa provinha toda baseada nos exercícios. Lembrando que nós vamos corrigir hoje, né? O último bloco de exercícios, que está entre a página 27 e 30. Lembram-se disso? Que deixamos um último bloquinho da página 27 à página 30. Então, nós vamos corrigir esse último bloquinho. E aí você vai estudar até essa parte, até a parte da página 30, estudando todos os exercícios até a página 30, está de excelente tamanho, que vai ser, então, o conteúdo que vai cair, então, na nossa provinha na próxima quinta, a partir das 9h30. Vamos, então, na página 16, página 16.7. Estamos falando, né, do texto em geral,
e o ponto 7 fala das palavras isoladas e as locuções do texto. Né? Vocês já devem imaginar que quanto mais lemos e estudamos a Bíblia, mais intimidade a gente vai ganhar com o vocabulário da palavra de Deus. Né? Se eu leio menos, se eu estudo pouco a Bíblia, claro que eu vou ter dificuldade de ter uma certa comunhão, intimidade, familiaridade com o texto da Sagrada Escritura. Aí vem o ponto 8, a mensagem do texto. Todo texto, meus irmãos, entendam isso aqui, que isso é muito interessante. Todo texto, por mais estranho que seja, por mais complexo ao nosso entendimento que seja, tem uma mensagem. Até mesmo aqueles textos que nós detestamos, não, pelo menos a maioria não gosta, né? Por exemplo, ler genealogia. Quem gosta de ler genealogia? Alguém já disse que tem que ser louco para gostar de ler genealogia. Mas por que genealogias existem na palavra de Deus? Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas é o tipo do texto que a maioria não gosta de ler. Quem já leu, já passou os olhos em leituras que falam sobre genealogia na Bíblia? Alguém já teve essa experiência? É um negócio que às vezes cansa, chateia, porque você não entende o porquê daquilo agora. Fulano gerou fulano, que 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 gerou fulano. Vai chegar onde? Qual é a mensagem que tem dentro de uma genealogia? Você vai ficar impressionado. Dentro de uma genealogia tem uma mensagem inacreditavelmente linda, toda ela apontando para quem? Para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem do texto tem um ensino, e está aqui na nossa apostila. Seu ensino é para todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Queiramos ou não, todos os textos da Bíblia, sem exceção, têm uma mensagem. Mesmo aqueles textos que, repito, não façam nenhum sentido na nossa mente, na nossa cabeça, mas a partir do momento que nós começamos a estudar os textos com profundidade, aí nós nos impressionamos com o nível de mensagem que Deus tem para cada um de nós. Aí nós chegamos aos gêneros literários da Bíblia. A Bíblia é recheadinha de gêneros literários. A Bíblia, quando é levada em conta como texto, é uma obra literária. Estes são os principais gêneros literários da Bíblia. Preste atenção, a história, por exemplo, é o gênero que mais prevalece, mais domina o espaço das Sagradas Escrituras. É o gênero literário que ocupa maior espaço na Bíblia. Temos aqui, virando exemplos, Atos 28, 11. Se você ler esse texto, ali faz uma menção de Castor e Pólux. Eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram os olhos lendo esse texto e se perguntam, o que é isso? Quando estudamos a história da antiga Grécia, nós vamos descobrir que os gregos, no segundo século antes de Cristo, eles desenvolveram um mapeamento de estrelas, não como nós conhecemos hoje, né, pelo fato que existem os satélites, os foguetes, os radares, os instrumentos de altíssima tecnologia, mas os gregos, no segundo século antes de Cristo, e os persas, cerca de 400, 500 anos antes de Cristo, eles desenharam o chamado mapa estelar, ou seja, era na base do olho, certo? E eles olhavam para o céu e começavam a identificar o posicionamento das estrelas e até mesmo dar nomes a elas. E quando você estuda a história da antiga Grécia, né, os gregos deram nome a vários conjuntos de estrelas, conhecidas como constelações. Ursa Maior, Ursa Menor, Andrômeda, e Castor e Pólux é um conjunto de estrelas que pertencem à constelação de Andrômeda. E Paulo, né, no livro de Atos dos Apóstolos, faz menção, né, destas duas estrelas que pertenciam, não pertencem até hoje, à constelação de Andrômeda. Se você pesquisa, vai descobrir isto.
Já em Colossenses 2,14, você vai encontrar o texto, né, que diz a cédula que era contrária a nós. Nos originais está escrito a ata dos decretos que havia contra nós, né? O texto diz que foi cravada na cruz esta cédula. Eu não sei se você é do tempo lá que viveu no Brasil, da conhecida chamada nota promissória. Quem é que se lembra lá do Brasil, nota promissória? Entende? Como não existia naquela época a questão dos cartões de crédito, cheques especiais, era muito normal quando um comerciante fazia uma dívida, contraía uma dívida, estabelecia um contrato, e esse contrato, através de uma folha, estabelecia-se a chamada nota promissória. Se poderia ser pago à vista em um só valor ou dividido em 2, 3, 4, 5, 6, até 10 prestações. Isso era muito comum nos anos 60, 70 e 80. Né? Nos anos 90 já começa a cair em desuso o uso da nota promissória, mas ela é vamos dizer assim, um costume financeiro usado por muitos países do mundo. E não foi diferente lá no meio da antiga Roma. A antiga Roma também tinha um documento parecido com a nota promissória que conhecemos no Brasil, mas era chamada de Ata dos Decretos. O camarada assumia uma dívida, né, um comerciante assumia uma dívida com o fornecedor e deixava registrado o valor dessa dívida com o fornecedor, né, discriminando detalhes e valores, em um documento chamado Ata dos Decretos. Muito interessante, né, que na tradução de Almeida está como cédula. Então, Paulo usa essa característica da história da antiga Roma e quer dizer o seguinte: em Cristo Jesus, a nossa nota promissória, tudo que foi cravada na cruz do Calvário, tá? Para que todos pudessem ver que antes éramos devedores, mas através do sacrifício de Cristo, toda a nossa dívida daquela promissória espiritual fora completamente paga. Então, isso aqui é interessante para a gente entender qual o porquê que o Paulo usa essa ilustração de Colossenses 2,14. 2 Coríntios 2,14 também fala de um costume histórico. Sempre quando, tanto na antiga Roma como na antiga Grécia, se faziam competições, seja maratona, sejam torneios de corridas ou coisas desta natureza, no final se levantava um pódio, né, como nós conhecemos nas competições das Olimpíadas, e esse pódio entrava o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Quantos de vocês já viram isso nas Olimpíadas? Né? Tem o pódio, é que tipo uma plataforma em 3 níveis, aí tem o nível 1, que é o mais alto, o 2 e o 3, o primeiro, segundo e terceiro lugar. Só que também, além do pódio, havia uma comemoração muito formal. Geralmente, o primeiro lugar fazia um desfile em toda a cidade em cima de uma biga. O que era uma biga? Era uma carroça, né, de 2 rodas. Geralmente, o vencedor, o que tirou o primeiro lugar, estava vestido de branco e tinha uma coroa de louros, e era puxado por 2 cavalos, essa charrete ou carroça, né, que era chamada de biga. E aí se fazia o quê? Um desfile triunfal do primeiro lugar, ou do vencedor. Então, Paulo compara ao cristão que vence a boa carreira, a boa jornada, à semelhança desses competidores, né, que ganhavam o primeiro lugar e faziam o chamado desfile triunfal do vencedor. Isso era um costume entre os romanos e os gregos daquela época. E temos aí em Efésios 1, 13 e 14. Esse texto eu quero ler porque ele é muitíssimo interessante. Também fala de um aspecto da história bíblica, né? Se nós não conhecemos esse aspecto da história bíblica, claro, vamos ficar boiando, né? Qual a razão que Paulo, né, usa essa analogia ou essa comparação de características históricas? Olha só o que está escrito lá em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Em quem vós estáveis depois que ouvistes a palavra da verdade? Perdão, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui Paulo compara o Espírito Santo com duas coisas, dentro de um contexto histórico. O Espírito Santo como selo, confere como está na apostila, e como penhor. Vamos lá, vamos entender então o contexto histórico de um selo e de um penhor. O que o selo e o penhor têm a ver com o Espírito Santo? Alguém de vocês aí já teve aquela experiência estranha, esquisita, de esquecer de ir ao correio, colocar uma carta, não ali no balcão, mas geralmente naquelas, me foge a palavra em português, o localzinho que você joga a carta, o buraquinho, né? Aquela fenda que você joga a carta, mas por esquecimento, esqueceram de colocar o selo. Já tiveram essa experiência? Só fui eu apenas. Acho que ninguém teve essa experiência. Já aconteceu comigo 2 ou 3 vezes esse ano. Nasce, cabeça quente, correndo que nem um desesperado, eu pego 15, 16 envelopes de carta, jogo lá dentro, crente que eu estou abafando, né? Passa 2, 3 dias, eu abro minha caixinha de correio e está tudo de volta. O que houve? Aí o carimbinho do correio. Não teve selo. It's missing the stamp. Olha, irmãos, isso não é pagar mico, isso é pagar um orangotango inteiro. Já me aconteceu esse ano 2 vezes. Aí eu pergunto, por que o correio me devolveu a carta? Resposta, porque a carta, para viajar, para ela sair da agência do correio, ela tem que estar o quê? Selada. Ela tem que ter o selo. Concordam comigo? Alguém já tentou mandar uma carta sem selo? Não funciona. Tem que ter o selo. Agora, qual é a propriedade que o selo tem em si? Vamos lá, vamos pensar. O selo tem 3 propriedades básicas, importantes. Vamos lá, qual é a primeira delas? No conceito de vocês, que depois a gente vai trazer esse conceito para o lado espiritual, como a Bíblia nos ensina. Qual é a função de um selo numa carta? A primeira é a segurança, né, pastor? Segurança. Interessante esse termo que Mon Kleber está usando. O que mais? Qual é a importância de um selo em uma carta? Ele falou da segurança e faz sentido, mas tem um pouquinho mais do que isso. Confirma também a posse da onde está saindo para o... Importantíssimo agora. Selo confirma posse. Propriedade. No momento que eu pego uma carta e selo, o que eu estou querendo dizer? Aquela carta deixa de ser minha posse direta e eu transfiro a posse para quem? Para o governo americano, ou para o correio, no caso dos Estados Unidos. Outra função de um selo: posse, garantia ou segurança, e temos uma terceira. Qual seria? É a função que faz uma carta. Ninguém consegue se lembrar? Dá uma direção. Nenhuma carta, depois de selada, fica parada na agência de correio. A menos que ocorra um problema, como ocorreu na pandemia, né? Várias cartas ficaram paradas dias e dias e dias e dias, mas normalmente, a partir do momento que a carta é selada, ela toma o quê? Um caminho, uma direção. Concordam comigo? Então vamos lá, vamos resumir então. Uma carta, ela tem autenticação. Ela dá autenticação, ou seja, ela dá segurança. Então isso chama-se autenticação. Segundo, a carta selada ou o selo da carta, o direito de posse, ou seja, transferimos esse direito nosso para o correio americano. E terceiro, a carta selada, ela tem uma direção. Vamos trazer para o Espírito Santo. O que tem a ver o Espírito Santo como nosso selo? No momento que eu e você conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, sabe o que acontece? O Espírito Santo vem
habitar em nós. Cuidado, tem pregadores que se confundem com a habitação do Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo. São duas coisas promovidas pelo Espírito Santo, concordam? Mas são situações diferentes. Uma coisa é a habitação do Espírito Santo e outra coisa é o batismo no Espírito Santo. Vamos lá. Quando é que o Espírito Santo habita em mim e você? Quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida. Então, ele vem habitar em nós. Nós estamos dando o quê? Uma legalidade a ele residir dentro de nós. O próprio Jesus disse, né, lá em João capítulo 14, eu e o Pai viremos nele e nele faremos o quê? Morada permanente. Então, entendemos isso assim, certo? E outra coisa muito interessante com respeito ao selo, né? Então, o selo garante o quê? Que nos tornamos autênticos filhos de Deus. Então, recebemos a autenticação divina. Segundo, o selo nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, somos agora o quê? Posse do próprio Deus, porque temos o selo do Espírito Santo, que nos faz o quê? Posse. Então, nós agora somos propriedade do próprio Deus. E terceiro, uma vez que o selo dá valor à carta, então agora nós temos a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Então o Espírito Santo nos leva para onde ele quiser, a semelhança de uma carta, mas a carta precisa ter o quê? O selo. Estou entendendo a comparação, a analogia? Então, o que tem a ver o Espírito Santo conosco na qualidade de selo? Ele nos autentica, ele nos faz posse da parte do próprio Deus e nos dá a direção. Mas e o penhor? Como diz o versículo 14. Qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória? Então, o versículo 14 deixa bem claro, nós, por causa do selo do Espírito Santo, somos possessão de Deus, somos agora ele que nos possui. Então, passamos a nos tornar propriedade do próprio Deus. Mas tem um negócio aqui muito chamativo, o penhor da nossa herança. O que quer dizer penhor? Quem se lembra do significado dessa palavra penhor? Garantia. Garantia. Garantia, anote aí. Penhor é garantia. Geralmente, quando você compra um carro ou uma propriedade, seja uma casa, apartamento, terreno, pelo menos em vários lugares do mundo, Brasil, Estados Unidos, vários lugares, eles pedem que você comprove renda para que o banco avalie se você tem condições ou não de pagar o mortgage, a prestação daquela propriedade ou a prestação daquele veículo, daquele carro, ou, em alguns casos, o banco ou o dealer que está vendendo o veículo, ele pede um consignor, que é chamado de avalista. Quantos sabem disso, gente? Quantos sabem disso? Isso acontece muito em compras de casas, apartamentos e veículos, ou seja, o crédito não é o suficiente, né? O banco percebe que, não, esse camarada não tem o suficiente para encarar uma prestação. Então, o banco ou o dealer, ele exige um consignor ou um avalista. Na verdade, o avalista ele vai servir de quem? De garantia, que a pessoa que está comprando, né, vai pagar de uma forma ou de outra. Se ele não paga, o avalista ou consignor paga, entende? Mas o que tem a ver o Espírito Santo como nosso penhor? Entendam isso aqui, ó. A salvação nos foi dada de forma gratuita. Ela é por fé e ela é por graça. Agora, preste atenção, a graça, como nós já aprendemos e temos aprendido, é o chamado favor imerecido de Deus. Mas é um pouco mais do que isso.
é o poder que Deus nos dá para servirmos a Ele. Por exemplo, estamos aqui hoje, nesta aula, tanto eu como vocês, tivemos lutas, dificuldades, vários desafios. Se a gente fosse olhar para as lutas, dificuldades, desafios, cansaço, não era para nenhum de nós estarmos aqui, começando de mim. Hoje eu tinha um dia legal, como diz meu filho, legal mesmo, daqueles que dá vontade de dizer, meu Deus, mas graças a Deus. Ó, graças a Deus, por quê? É a graça de Deus que nos mantém de pé para servi-lo, independente das circunstâncias. Filipenses 2,13 está escrito, ele quem opera em vós, ele quem opera em vós, tanto querer como o efetuar. Isso quer dizer que em nós não há poder nenhum para nos manter de pé na presença de Deus. Estão me entendendo? Quantos vocês estão entendendo? Nós não temos em nós mesmos capacidade de nos mantermos de pé. Tem muita gente que diz, eu sou o cara. Nós não somos o cara, gente. Se estamos de pé servindo a Deus, é pela graça dele. E esta graça age em nós como o quê? Como um penhor. Nos dá o que? A garantia. Então, é desta forma que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, né? O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Que herança é essa? A herança da salvação. Então, quando recebemos a salvação, ela nos foi dada como uma herança. Para o quê? Redenção. Isso quer dizer que a nossa salvação ela ainda não está o quê? Consumada. Essa é a razão da palavra redenção, da possessão de Deus. Quem é essa possessão de Deus? Eu, você, as nossas vidas. Então, nós temos o Espírito Santo como quem? A garantia que ele vai nos ajudar, que ele nos vai manter de pé, que ele nos vai dar forças para vencer os momentos difíceis, os momentos maus, as limitações, as tribulações. Irmãos, vamos pensar sério. Quantos de nós, ou quem de nós estaríamos de pé se não fosse a mão de Deus pelo Espírito Santo em nos manter fortes? Concordamos com isso? Nenhum de nós estamos de pé porque somos bonzinhos, somos melhores do que os demais, ou somos os fortões da história. Não. Se estamos de pé servindo a Deus, é por sua graça, por sua misericórdia, porque temos o Espírito Santo como o penhor da nossa herança, ou seja, aquele que nos garante a vitória, nos garante a caminhada, nos garante chegarmos até o final, e ele vai garantir o final de cada um de vocês neste curso básico em teologia. Aí se você se animar, depois que fechar o básico e querer passar para o médio, amém. Depois, se você que se animar, depois terminando o médio, querer passar para o bacharel, amém. Mas ninguém é obrigado a passar step by step, né? Mas já chegamos ao básico. Que vitória! Que vitória! O Fábio está apresentando aqui um texto interessante, 1 de Coríntios 6, 19 e 20. Vale a pena, então, a gente dar uma meditadinha, né? 1 de Coríntios 6, 19 e 20. Perfeito, irmão Fábio. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está aqui, que lindo. Obrigado, Fábio. Muito boa essa abordagem. 1 de Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É a pergunta que Paulo faz. Verso 20. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pega esse texto aí. Maravilha, Fábio, maravilha. Fechou, então, a questão do penhor, né? Fechou perfeitamente a questão do penhor, então, o Espírito Santo, esta é a razão que ele é o penhor da nossa herança. Então, com essas abordagens ou colocações, entendemos a questão histórica, do contexto histórico, né? Por que o contexto histórico é importante? Porque ele nos ajuda a compreendermos as ilustrações e comparações que a Bíblia nos faz. Mas na história também estão incluídas a narração e a crônica. Aí nós temos os outros gêneros literários da Bíblia. Genealogia.
Um exemplo muito interessante são os capítulos 1 até o 9 do primeiro livro das Crônicas. Se você for lá tomar um tempinho e tentar ler o primeiro livro das Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 9, desculpe, você vai encontrar uma quantidade enorme de genealogias. Aí você vai se perguntar, mas o que elas querem nos ensinar? O que temos que aprender? Eu vou dar uma dica, que o tempo não me permite entrar nesses pormenores. Se você, preste bem atenção, porque isso aqui é super interessante. Se você pegar a leitura das genealogias e começar a pegar um dicionário bíblico e for nome por nome, preste atenção, nome por nome, qual o significado? Exemplo, só um exemplo, tá? O nome Kleber. Qual o significado do nome Wince? Qual o significado do nome Fábio? Digamos que fossem nomes hebraicos ou hebreus dentro dessas genealogias. Cada nome no hebraico e no grego tem um significado de caráter espiritual. Cada, é interessantíssimo. E se você olhar as genealogias, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. Ali tem uma mensagem codificada. Vou dar um exemplo. Abraão, Isaac, Jacó. Lembram-se? Foram os 3 patriarcas hebreus, Abraão, Isaac e Jacó. Vamos fazer uma recapitulação. Digamos que seja a genealogia de José. Né? José, então, foi neto de Abraão, foi bisneto de Abraão, foi neto de Isaac e filho de Jacó. Confere? Vou repetir, se vocês prestarem atenção. José foi bisneto de Abraão, neto de Isaac e filho de Jacó. Confere? Amém? Presta atenção no que eu estou falando. Não diga um amém que eu posso dizer um negócio errado e você tem entrando comigo no erro. Vou repetir isso. Quero ver quem está acordado, gente. Você pode estar... Eu peguei ontem uns 4 alunos na sala de pergunta, né? Ficaram meio... Pastor, só está o quê? Nos testando? Com certeza. Eu quero saber quem está acordado e quem está dormindo. Eu vou ter que tomar um café 3.1, não, toma um 4.5 para ficar bem ligado. Toma um golão de Red Bull, né? E teve um aluno que pegou lá um copão de Red Bull e estava escondido, né? Posso tomar, pelo amor de Deus, tocar disso. Nunca tinha visto aquilo numa aula, né? Mas um copão daquele, com licença, mas ficou ligado, ele ficou... Aí ele ficou excitado demais, ele estava tão apagado, quase cochilando, depois que tomou aquele copão, meu pai, olha lá, o Fábio está na água, né? Não está no Red Bull. Mas vamos lá. Se nós concordamos, então, chegamos a essa conclusão. Mas olha, interessante. Vamos, então, Abraão, Isaac e Jacó. Não vamos incluir José. Significado do nome Abraão, se nós fôssemos fazer uma análise da genealogia de José. Significado do nome Abraão. Alguém se lembra? Abraão. Abraão. Ninguém se lembra? Significado do nome Abraão? Isso é importante. Olha a importância de ter um dicionário bíblico nas mãos. Eu já postei para vocês, né? 2 dicionários bíblicos em PDF, Wycliffe e Vine, está ali as respostas. Se você não consultar os dicionários bíblicos, fica difícil. Muito difícil. Vamos lá. Quero dar ponto, gente. Quero dar ponto. Significado do nome Abraão. Pai de multidão. Pai de multidões. Aí, irmão Kleber, recebe ao 50. Pai das multidões. Já dei 50 para o irmão Kleber. O irmão Kleber vai se assustar quando ver a nota dele. Vai ver 100. 100. O que é isso? É 100 mesmo, é 100 na cabeça. Pai das multidões. Vamos lá. Nome Isaac. O nome Isaac. Olha, tem uma mensagem aí. Nome Isaac. Significado do nome Isaac. Filho da promessa? Não. A consequência é realmente o filho da promessa, mas o significado do nome hebraico, Isaac, vem do hebraico Itzaak. Não se lembram? O texto fala disso. Sorriso, riso. Quando o anjo do Senhor veio e falou que Sara, estéril, seria a mãe, o que aconteceu com Sara? Ela o quê? É brincadeirinha, ela riu, debochando, claro, né? Zombando. E aí o anjo disse, não mente não, porque tu riste, tu me zombaste, mas por causa disso teu filho
vai ter esse nome, sorriso ou riso. Então, Isaac quer dizer riso. Jacó. Alguém se lembra do nome Jacó? Significado? Jacó. Isso foi depois que mudou o nome dele, ou quando mudou o nome dele tem outro significado? Não, né? Não, Jacó. Vamos usar Jacó. O Jacó mudou de nome lá na frente, mas vamos ficar em Jacó. Jacó. Lembra? Sei não, pastor. O que pega pelo calcanhar. Yaakov, o que pega pelo calcanhar, ou enganador ou suplantador. Que mensagem, então, temos nesses três personagens da genealogia de José? Deus chamou um homem que ele estivesse nas alturas da comunhão com Deus. Abraão, pai das alturas. E, realmente, Abraão foi o único personagem na Bíblia chamado o amigo de Deus. Vocês sabiam disso? Abraão foi o único personagem da Bíblia que foi chamado amigo de Deus. Então, faz jus ao seu nome, pai das alturas, ou seja, no nível de comunhão muito elevado. Isaac, sorriso ou riso. O homem amigo de Deus teve a alegria de sorrir ao saber que seria pai aos 100 anos de idade. Consequentemente, o sorriso, né, teve dois filhos, e um deles, o que pegava pelo calcanhar, ou suplantador. Aí nós temos uma mensagem, né? Pai das alturas, amigo de Deus, teve a alegria de sorrir por ser pai aos 100 anos. Isso aqui não é trocadilho, isso aqui é uma mensagem codificada dentro da genealogia. E este, por sua vez, ou seja, Isaac, tem dois filhos, e um deles o que pega pelo calcanhar, que no caso foi Jacó. Lembra-se que quando Rebeca teve os filhos, vieram dois gêmeos, mas diz a escritura que um estava agarrando no calcanhar do outro. Então, pela regra, o filho mais velho foi Esaú. Lembram-se disso? Foi Esaú. E aí depois vem atrás, agarrando no calcanhar, quem? Jacó. Eles foram, na verdade, gêmeos, certo? Mas não foram univitelinos, foram bivitelinos, nasceram em placentas separadas, né? Pelo que nós entendemos pela escritura, porque a escritura não diz que eles eram gêmeos, e um agarrando no calcanhar do outro. Entenderam a mensagem que tem dentro dos três nomes, Abraão, Isaac e Jacó? Assim funciona a genealogia. Aí, quando começamos a estudar genealogia, nós vamos descobrindo o significado dos nomes. Cada significado tem uma ligação com o nome do ancestral que vem a seguir, né? Com o descendente, com o filho, com o neto, e assim por diante. Letra C, outro gênero que temos na Bíblia são as leis. A Bíblia é cheinha de leis, sobretudo o Antigo Testamento. Aí nós separamos aqui três tipos de leis. Em Êxodo 21:16, a lei do sequestro. Se o camarada sequestrou alguém, um animal, uma pessoa, um bem material, ele teria que pagar por causa desse sequestro. Então, o que diz bem claro lá em Êxodo 21:16. Outra coisa muito engraçada, isso aqui chega a ser engraçado, mas é o cuidado de Deus. A lei dos achados e perdidos. Alguém diz hoje que achado não é roubado. Concordo com você, que achado não é roubado. Mas na nação de Israel prevalecia uma lei muito rígida. Qualquer coisa que se perdia era guardada em um lugar específico na cidade, e estava debaixo da proteção da lei dos achados e perdidos, lost and found. Isso está em Deuteronômio 22:3. E Números 35:30 é a lei das testemunhas. Se não houver 2 ou 3 testemunhas, nenhuma declaração seria considerada legítima. Olha só. E baseado neste parâmetro da lei hebreia ou da lei judaica, é que o Código Civil Criminal romano e grego se baseia e passa para nós. Por isso, num julgamento onde tem um juiz, o júri, o advogado, a promotoria, se exige a presença de quê? De testemunhas para corroborar ou confirmar a acusação ou a absolvição. Mas tudo isso oriundo da influência, não é verdade? Lá do Antigo Testamento. Muito interessante.
Outro gênero literário que temos na Bíblia é o da poesia. Na Bíblia, nós temos 5 livros, além deste que nós estamos mencionando aqui, o livro dos Salmos, mas nós temos um total de 5 livros que são chamados livros poéticos. Lembram-se? Vamos lá, se alguém consegue se lembrar quais são esses 5 livros poéticos. Vamos lá. Tomaram o Red Bull e falhou? Eclesiastes. É um deles, perfeito. Cantar de Salomão. Perfeito, maravilha. Peraí. Acho que o implante do Wins está ajudando, não? Tá refrescando a mente dele. Ó, tá cheio de frescor aqui. Parece que ele tomou um banho de mentol na cabeça. Jó não é não, é? Jó! Opa! Vamos lá. E o próximo? Só falta um. Isso tá bom, gente. Eu tenho que fazer um implante para eu pensar mais rápido. Provérbios? Não, né? Maravilha! Ó, Wince! Ó, Wince, mais 50 para te ajudar, Wince. Meu Deus! Obrigado. Tava dúvida, mas acertei. Mais 50 para te ajudar. Tá todo mundo pegando ponto aqui. Vocês vão se assustar, hein? Se fizerem uma boa prova no finalzinho, todos vocês vão fechar com 100zão. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Anotou? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, também conhecido como Cântico dos Cânticos ou Cânticos de Salomão. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros poéticos. Então, naturalmente, dentro desses 5 livros, temos o gênero da poesia. Além desses 5 livros, também encontramos esse gênero literário em passagens, versículos avulsos, como em Lucas 1, 67, 69, está aí na apostila, 1 Timóteo 3, 16, 2 Timóteo 2, 11 ao 13, né, que também são gêneros literários. Aí temos provérbios, outro gênero literário, né, que temos os provérbios de Salomão, no livro de Eclesiastes e no livro de Provérbios. Se eu não falei aqui nesta turma, falo, e se falei, falo de novo. Anote aí. Livro de Provérbios nos ensina a conhecer a sabedoria divina. O livro de Provérbios nos ensina a conhecer a sabedoria divina. Por outro lado, o livro de Eclesiastes nos ensina a conhecer a sabedoria humana. Então, Provérbios apresenta-nos o quê? A sabedoria do alto, divina, de Deus. Já Eclesiastes apresenta-nos a sabedoria humana, terrenal, fraca, carnal. E o mais curioso, é o mesmo homem que, na maioria das vezes, apresenta as duas sabedorias. Salomão, que praticamente é o autor de 70% do livro de Provérbios, né? Salomão é o autor de 70% do livro de Provérbios e 100% do livro de Eclesiastes. Quem são os outros autores do livro de Provérbios? Agur, o rei Lemuel, algumas partes que são atribuídas ao cantor Asaf, entende? E alguns versículos são desconhecidos, tá? Mas Salomão, ele é o autor primário ou majoritário do livro de Provérbios, apresentando o quê? Apresentando a sabedoria de cima. E já Eclesiastes é todo ele, Salomão, apresentando a sabedoria humana. Aí temos o gênero da profecia. A profecia está nos livros proféticos. Quais são esses livros proféticos? Seria Daniel, Isaías, Ezequiel, Oséias, Abacuque, os livros dos profetas, que são um total de 17, lá do Antigo Testamento, e mais partes do livro dos Salmos e o Apocalipse, conhecido como Revelação. Tá? Quando se fala de profecia, está apontando para
fatos que ocorreram no passado, estavam ocorrendo no presente e que vão ocorrer no futuro. Temos o gênero do drama, né? A palavra drama implica em quê? Conflito, situações que criam tumulto, que criam dificuldades, que trazem aflição, angústia. Tá? Então, a Bíblia tem episódios que trazem drama. Alguns episódios na vida de Davi, quando estava foragido no deserto. O livro de Esther é um livro que envolve muito drama, muito conflito, porque entra um homem na história chamado Amã, né, que foi o primeiro-ministro do rei Assuero, e ele entra com um desejo doentio de acabar com a raça dos hebreus, né, de matar a todos os judeus. Aí cria-se o quê? Um drama enorme dentro deste livro, cuja heroína seria o quê? A rainha Esther, que se coloca na intercessão da nação de Israel, e até ela proclama dias de jejum com as suas damas, e ela mesma expõe a sua vida no nível de risco para salvar, né, a nação de Israel. Então, é um livro de drama. A vida de Jacó, dentro do Gênesis 26, 27:6 e 33:20. A vida de Jacó, nesses versículos que estamos aqui mencionando, os capítulos, ele é um tremendo de um drama. Por quê? Porque ele engana. Primeiro ele enganou o seu irmão, depois ele é enganado pelo seu sogro, né? E ele é enganado 2 vezes, né? Porque ele trabalha 7 anos para se casar com uma mulher, com Raquel, não consegue. Depois tem que trabalhar mais 7 anos, ele é enganado e entregue a ele a filha mais velha, Lia. Então o homem ficou doido, né? Doido, pensou, vai ter amor assim na casa do coração. 14 anos. Será que a sua esposa valeria a pena você trabalhar 14 anos por ela? Eu dou a minha resposta. Pela minha, valeria. Pela Maria Luísa, eu trabalho até 40. Mas aí não ia dar muito tempo, né, para a gente desfrutar do casamento. Mas ali foi um negócio bem, bem estranho, né? Foi o que Jacó colheu. Né? Aliás, ele semeou e colheu. Ele semeou o quê? Intriga, semeou engano, semeou mentira e, claro, colheu isso numa proporção pesada, gerando um dos maiores dramas ali do Antigo Testamento. Biografia. Biografia é a narrativa da vida de alguém, contando a vida de alguém. A vida de Moisés, Davi, Paulo, Abraão, os reis de Israel e a vida de Jesus. Lembrando-nos um pouco de biografia. Eu acho que eu já falei isso aqui, né? Mas vale a pena recapitular ou refrescar na nossa mente. Vocês se lembram que a nação de Israel passou por 2 períodos históricos, né? Não apenas históricos, mas também a nível de biografias. Mas quando me refiro ao período histórico, Israel teve o período do Israel dividido e do Israel unido. Temos o período, então, que Israel teve um grupo de reis quando era completamente unido. E depois Israel se divide em 2 reinos. Reino do Norte, Samaria, 10 tribos, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, 2 tribos. Então, esse é o Israel dividido. 18 reis para Israel e 19 para Judá, quando estudamos os detalhes da biografia desses reis. Mas com respeito ao Israel unido, minha pergunta é: quantos e quem foram os reis do Israel unido? Quantos e quem foram os reis do Israel unido? Lembram-se disso? Saul e Davi. Tem certeza? Porque depois o filho dele já veio o filho de Davi já veio a separação, Jeroboão, não? Não, aí o irmão Fábio está confundindo algo. Não é o que está escrito na Escritura Sagrada. Tem algo aí. Vamos lá. Alguém safa a situação aí? Kleber, Wince? Não. Ninguém se lembra
quantos e quais foram os reis do Israel unido? Nas escolas dominicais, olha só, tem até musiquinha de criança. Saul, Davi, Salomão. Saul, Davi, Salomão. Saul, Davi, Salomão. Mas se eu disser para vocês que não é Saul, Davi, Salomão, só está brincando comigo, eu vou brincar com uma coisa séria. Não foram Saul, Davi, Salomão. Foram 4 reis. Agora apertou meu umbigo, como diz o meu filho, agora apertou meu umbigo. Anotem aí. Primeiro rei de Israel, Saul. Isso todo mundo, acredito, deveria saber. Todo bom leitor da palavra de Deus deveria saber. O primeiro rei de Israel, Saul. Agora, escutem essa que é interessante. A maioria esmagadora dos cristãos batem na tecla. Segundo rei de Israel, Davi. Errado. Como é que é? Alô? Pastor, agora estou assustado. Da onde só está tirando esse segundo rei que não é Davi? Abra a sua Bíblia em segundo livro de Samuel. Essa aí você vai ter que anotar. Não foi Salomão, não? Essa aí você vai ter que anotar. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Israel. Fecha o áudio. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Vou esperar você abrir, porque a surpresa vai ser big, 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 big. Uau! E eu sugiro você pegar com essa pegadinha muita gente. Pegue o seu pastor com muito carinho e amor. Com muito carinho, né? Mas não deixe ele irritado, não. Tá? Pegue a sua esposa, seus filhos, seus irmãos em Cristo. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Eita, isso aqui vai pegar, amor. Irmãos, nos últimos 45 anos eu já tenho pego mais de 5.000 pastores e nenhum deles acerta. Nenhum. Incrível. Agora vocês vão pegar e vai deixar todo mundo no gancho. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, verso 8, 9, 10 e 11. Atente, muita atenção aqui na leitura. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. E o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Verso 10. Da idade de 40 anos era Isbosete, quando Saul, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. Só que reinou com pouquinho, 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. Versículo 11. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Mas o texto dos versos 8, 9 e 10, leu aí? Leu comigo? Entendeu? Deixa bem claro que o segundo rei de Israel foi Isbosete, filho de Saul. Anotou? Começa a pegar o povão aí. Quem foram os reis do Israel unido? Saul, Davi, Salomão. Erradinho. Saul, Isbosete, Davi. Salomão foi o último rei do Israel unido. Aí, depois da morte de Salomão, anote aí, que foi a quebra do reino. Aí sim, Roboão foi o rei do norte de Israel e Jeroboão do sul. Então, foi depois de Salomão, que aí se quebrou em 2. Mas Salomão foi o último rei do Israel unido. Compreenderam essa parte? Sim, importante, importante. E você vai pegar muita gente no bolso. Né? Quantos e quais foram os reis do Israel unido? 4. Saul, Isbosete, Davi e Salomão. Vamos lá.
Carta, outro gênero. É outro gênero da Bíblia, também conhecido por epístolas. Tá? Então, a carta ela é normal de autoria de Paulo, de autoria de João, de autoria de Pedro, não é? Pedro escreveu 2, João escreveu 3. Perdão, Paulo escreveu 13. Hebreus, ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. Judas escreveu uma carta e assim por diante. Sermões são declarações, são exposições da palavra de Deus, né? Foram os profetas, os evangelhos, os atos dos apóstolos e o livro de Eclesiastes. Revelação, que está muito ligado à profecia, né? Os livros dos profetas Ezequiel, Daniel, Zacarias e o Apocalipse. Abacuque e Oséias têm profecia, que é um pouquinho diferente da revelação, que seria uma profecia mais explicada. Quando a profecia é mais explicada, aí cai no ângulo, no nível de revelação, que aí se encaixa perfeitamente Ezequiel, Daniel, Zacarias e Apocalipse. Amém? Esse bloquinho aqui de exercício, já dei o gabarito, confere? Já dei o gabarito, já está corrigido. Só vamos corrigir hoje o finalzinho, né? Da 27 a 30. Vamos entrar, então, na página 19. Página 19, figuras de retórica ou de linguagem. Essa é a parte mais impressionante do estudo da hermenêutica, porque nós vamos conhecer, não é, aquelas ilustrações, as figuras de retórica ou de linguagem que a Bíblia nos apresenta para, então, conhecermos a correta interpretação do texto, além das regrinhas que envolvem as leis de contexto. Este capítulo abordará de forma específica e sucinta a chamada hermenêutica especial, que estuda a interpretação das formas literárias especiais. Os bons comunicadores empregam uma variedade de dispositivos para ilustração, esclarecimento, ênfase e formas para manter o interesse do auditório. Os escritores e oradores bíblicos também utilizaram esses recursos. A continuação, vamos conhecer esses principais recursos, os quais são chamados figuras de retórica ou de linguagem. Repito, figuras de retórica ou de linguagem. As duas principais formas de linguagem são a prosaica e a figurada. Vamos entender aqui. Prosaico, ou linguagem prosaica, é aquela que manifesta o sentido usual comum da comunicação. Eu comi o bolo. Não tem mistério nessa frase. Eu comi o bolo. Então, é literal. Eu comi o bolo. Mas a linguagem figurada, ela pode ser assim. Eu comi um bolo com sabor de menta. Tem até bolo de menta, mas muitas das vezes sabor de menta não pode ser literal, pode ser figurado, para dizer que é um bolo fresco, um bolo agradável ao apetite, né? Como é a menta, a bala de menta, ela é agradável, ela é refrescante, entende? Então vamos entender se em cima desta frase existe uma figuração. A linguagem figurada é aquela que traz em si as seguintes características: maior beleza, portanto atraente, mais expressiva, comunica com mais vivacidade à mente. Olha a razão, então, da linguagem figurada. Vamos, então, conhecer algumas dessas figuras de linguagem. Vamos conhecer, pelo menos, hoje, duas, que é o acróstico e a alegoria. Tá? Vamos, então, só usarmos nesta aula a questão do acróstico e a alegoria. Vamos lá. Acróstico é uma composição em que o conjunto das letras iniciais e às vezes as do meio e as finais dos versos ou versículos formam verticalmente uma palavra ou frase. A palavra acróstico vem do vocábulo grego que quer dizer extremidade ou verso. O mais notável acróstico da Bíblia é o Salmo 119, com seus 176 versículos.
Contém 22 estrofes e cada uma delas corresponde ou equivale a uma letra do alfabeto hebraico. Existem 8 linhas duplas em cada estrofe. Cada uma das 8 linhas, na primeira estrofe, começa com uma palavra cuja letra é Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. A primeira palavra de cada uma das 8 linhas duplas no segundo estrofe começa com a letra Bet, a segunda do alfabeto hebraico, e assim sucessivamente até o fim. Esse específico Salmo 119 é um cântico de louvor à palavra de Deus e ao seu autor. É impossível trasladar esta característica singular a partir do original para a versão Almeida, seja ela qual for, embora a mesma possa indicar o acróstico, colocando em ordem as letras hebraicas em seus respectivos nomes, no começo ou cabeçalho das estrofes ou seções. No idioma hebraico, esta forma constitui-se um verdadeiro auxílio para a memória, pelo fato que os salmos foram escritos para serem cantados sem livros, e uma vez se os mesmos eram aprendidos e recitados de memória na escola, essa disposição alfabética constituía-se em um importante recurso para aprender este que é, senão, o maior e mais longo capítulo das Sagradas Escrituras. Abra lá, por favor, na sua Bíblia, no Salmo 119. Salmo 119. Muito interessante. Eu tenho certeza que você já observou isso. Algumas Bíblias não têm essa característica. De repente, a Bíblia que você tem, tenha. Dê uma olhadinha lá. Ao abrir o Salmo 119, se a sua Bíblia ela é dividida nesse Salmo em colunas de 8 versículos, e se no cabeçalho de cada uma dessas colunas, lá em cima, tem a letra do alfabeto hebraico. Vamos lá. Irmão Fábio, a sua Bíblia tem? No Salmo 119, ela está dividida em grupos de 8 versículos ou não? Ou está tudo direto? Tá, perfeito. E tem um cabeçalhozinho, né? Que a cada grupo de 8 tem o nome da letra do alfabeto hebraico. Wince, a tua Bíblia tem isso? Também tem? Maravilha. Irmão Kleber, da sua Bíblia também tem? Maravilha. Vamos lá, então, vamos identificar então as letras. Do verso 1 ao verso 8. Qual é a letra que chama? Podem abrir Aleph. o Aleph. Do verso 9 ao verso 16, qual é a letra? Bet. Bet. Não é irmã Bet, nem a tia Bet, é Bet. Tá? Do verso 17 ao 24, qual é a letra? Gimel. Gimel. Do verso 25 ao 32, qual é a letra? Dalet. Dalet. Não é Darlet, não, é Dalet mesmo, né? Que alguém pode confundir com a irmã Darlet, aí dá problema. Do verso 33 ao 40, qual é a letra? Re. Re. Do 41 ao 48, qual é a letra? Val. Val. Do 49 ao 56, qual é a letra? Zain. Zain. Do 57 ao 64, qual é a letra? Et. Et ou Het. Het. Do 65 ao 72, qual é a letra? Tet. Tet. Do 73 ao 80, qual é a letra? Jod. Iod. Do Iod, 81... tá com J, pastor. São variações, mas a pronúncia correta é Iod. Ainda que se escreva Jod, mas o J, quando transliterado, tem som de I. Por isso que as novas traduções de Almeida muda do J para I, porque o correto na língua hebraica é Iod, o som é de Iod. Então, Iod vai do 73 ao 80. Do 81 ao 88... Café. Não é café, não. Como você pode ler café, mas é caf. Então, caf. Do 89 ao 96... Lamed. Do 97 ao 104... Men. Do 105 ao 112... Num. Do 113 ao 120... Samek.
Do 121 ao 128, qual é a letra? Ain. Ain. Do 129 ao 136, qual é a letra? P. P. Do 137 ao 144, Tissadê. 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 Do 145 ao 152, Có. Café de novo, mas agora em inglês. Faltou só um é F, né? interessante, né? Confunde muito, né? A letra CAF e COF. Muito cuidado. CAF, café em português, e COF em inglês. Né? Muitíssimo interessante isso no hebraico. Então, COF. Do 153 ao 160, Reche. Resh. Reche. Do 161 ao 168, Shin. Chine, sim. tem duas pronúncias. Pode ser Shin ou pode ser Rin, porque a transliteração do CH no hebraico soa como R. Então, Rin ou Shin. Do 169 ao 176, finalmente, Tal. Tal. Se você contar as letras, dá um total de 22 letras. Então, o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, o Salmo 119 ele dispõe de maneira verticalizada o ABCD no hebraico, né? Que é diferente do nosso abecedário. O nosso abecedário é constituído de 25 letras. E o hebraico de 22 letras, ou seja, o A, E, I, O, U não existe no hebraico. Não existe vogais na língua hebraica. Existem as chamadas pseudo-vogais ou falsas vogais, que são sinaizinhos colocados em cima, embaixo ou nas laterais das consoantes. É bem interessante, e isso a gente vai conhecer só os princípios do funcionamento da língua hebraica quem for embarcar para o curso bacharel, lá na frente. Né? Você vai entender como é interessantíssimo o estudo do hebraico bíblico. Então, nós sabemos então que o livro dos Salmos ele é um acróstico, ele é colocado, aliás, no Salmo 119, dessa maneira verticalizada. Outros exemplos de acrósticos bíblicos são os Salmos 25, 34, 111, 112 e o livro de Lamentações. Aqui nós temos um exemplo de acróstico em tradução livre. Olha só, você pega o nome Jesus e coloca o quê? Verticalizado. Perceberam as letras? Uhum. J-E-S-U-S, Jesus. Para cada letra, então, uma frase. J, Jesus que na cruz do seu sangue derramou. E, extremador e desprezo por mim sofreu. S, sentenciado foi pela turba cruel. U, ultrajado bebeu o amargo fel. E S, socorre-me e faz-me sempre fiel. Esse é um acróstico em tradução livre. Alguns de vocês já fizeram algum momento nas vidas de vocês um divertimento, pelo menos até hoje eu faço. Desde os meus 12 anos não tenho vergonha de dizer o meu pecado aqui não, né? Eu sou amante de palavras cruzadas, sobretudo bíblicas. Eita! Alguém já teve essa curiosidade? Está lá com um caderninho de palavras cruzadas? Já Não sou fiz na eu. escola, né? Hein? Já fiz isso, mas não da Bíblia. Não da Bíblia. Vou recomendar para vocês palavras cruzadas bíblicas. Rapaz, é muito bonito, é muito interessante, né? Você lá pega lá o acróstico daquela palavrinha e vai, claro, eu conheço em inglês, não em português. Mas nenhum de vocês, além do irmão Kleber e de mim, irmão Fábio, além de mim, Wince e irmão Kleber, nunca fizeram palavras cruzadas quando eram mais jovens? Nunca? Eu já fiz, professor. Já fez? Já. Mas nunca foi aquela pessoa colecionadora de livrinhos de palavras cruzadas? Não. Era mais por brincadeirinha ali mesmo, na escola, ou quem achasse primeiro. Geralmente desperta mais a curiosidade nesse aspecto. Mas alguns ficam um tanto viciados, né? Eu fiquei viciado. Eu cheguei até quase 45 mil livrinhos de palavrinhas cruzadas. Isso desde os meus 13, 14 anos. Ainda tenho alguns, né? Eu tenho em torno de uns 800 a 900 livrinhos que eu consegui salvar, né? Estou falando de 50, eu tenho livro de palavras cruzadas de 50 anos atrás. Por que eu estou mencionando isso? Por incrível que pareça, quem se habitua a brincar, né? Começa brincando, mas depois você ganha prazer.
quem trabalha com palavras cruzadas é um elemento que ajuda o quê? A enriquecer demais o vocabulário. Não sei se vocês já perceberam. Quem tem o hábito de trabalhar com palavras cruzadas está enriquecendo demais o vocabulário. Vou passar para vocês, no transcurso dos dias no grupo, exemplos de palavras cruzadas bíblicas. Vocês podem comprar no Amazon, no Christian Book. É muito interessante. E você enriquece o vocabulário bíblico brincando de palavras cruzadas bíblicas. Só para lembrar, né, que lembra um pouco a questão dos acrósticos. Agora, um exemplo de acróstico histórico, está aqui, ó, na apostila, é a palavra grega irtus. O CH no grego tem o som de... E o TH tem o mesmo som da palavra inglesa think. Então, irtus. Irtus, que os cristãos do primeiro século utilizavam nos epitáfios, né? Naqueles letreiros que se colocam nas entradas das sepulturas para identificar uma frase do falecido, ou a sua biografia, ou quem é a pessoa. Então, os epitáfios eram usados nas catacumbas ali em Roma, né? Em Roma tem um grupo gigantesco de catacumbas. Eu já pude visitá-las 2 vezes ali em Roma, na capital da Itália. E muito interessante, você desce lá mais de 30, 40 metros abaixo do nível da rua e você vê centenas, não é dezenas, é como uma cidade subterrânea de corpos. Na verdade, você não vê os corpos, você vê as cinzas, você vê os ossários bem fechadinhos, mas do lado de fora você vê o desenho dos peixinhos. O que quer dizer isso? Que ali está sepultado uma família inteira de cristãos. O que mais me chamou a atenção ao visitar as catacumbas de Roma eram sarcófagos, né, ou chamados nichos, né, que são, né, os quadradinhos, os retângulos que guardam os ossos de soldados do Império Romano, dentre eles centuriões, tribunos e até mesmo senadores. Muito interessante, provando que o evangelho conquistou o coração, né, tanto de militares como de políticos do Império Romano. E alguns deles, com medo de terem as sepulturas e as suas famílias ameaçadas por algum tipo de rivalidade ou revancha, eles colocavam o quê? Não que aqui jaz fulano que foi servo de Deus. Não, eles colocavam o nome da pessoa ou da família ao lado o quê? Um peixinho. E o peixinho identificava o quê? Que era uma família todinha de cristãos, ou então um casal, ou então um indivíduo que havia rendido a sua vida para Cristo. Ok. O peixe, então, no grego era considerado irthus, mas como esse nome era colocado de forma verticalizada, olha só que dá. Jesus, Christos, Cristo, Theou, de Deus, Huios, filho, e Soter, Salvador. Então, a maioria dos pagãos não dava importância no peixinho, mas havia um código, que é a palavra grega irtus, e cada uma dessas letras traduzia o quê? A soberania de Cristo sobre aquela vida. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Muitíssimo interessante. Aí vem a alegoria. Vamos fechar aqui com a alegoria. Bem interessante isso aqui. Alegoria. A alegoria, ela trabalha... Deixa um momentinho aqui. Perfeito. A alegoria é uma figura de retórica que geralmente consta de várias metáforas unidas, representando uma delas correspondentes. Costuma ser tão palpável a natureza figurativa da alegoria que uma interpretação literal quase se faz impossível. Às vezes a alegoria está acompanhada com uma parábola da interpretação necessária. Olha só que interessante. Exemplos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Aí o próprio Jesus explica essa alegoria, ou seja, essa metáfora. Né? Esta alegoria tem a sua interpretação
nos mesmos versículos das Escrituras, mas tem alegorias que são difíceis. Por exemplo, ali, ó, o Salmo 80, do verso 8 ao verso 13. Representa os israelitas, seu traslado do Egito para Canaã, seus eventos históricos sobre as figuras metafóricas de uma vinha com suas raízes, ramos, etc., a qual, após ter sido trasladada, lança raízes e se estende, ficando, porém, mais tarde danificada pelo javali da selva e devorada pelas feras do campo. Então, essa é uma alegoria difícil, mas aí aprendemos que o javali e as feras do campo representam os poderes gentílicos, ou seja, os poderes de outras nações. Para entendermos a alegoria, temos que entender metáfora. Vamos lá. O que tem aqui na minha mão? Caneta. E aqui? Um mouse. Um mouse. São duas coisas totalmente diferentes, concordam? A caneta e o mouse. Mas existe algo comum entre os dois? Algo semelhante que lembra que tenham estes dois objetos algum tipo de semelhança? Sim ou não? Vamos pensar. Existe alguma semelhança entre esses dois? Sim ou não? Tem. Este mouse e essa caneta são objetos que eu posso o quê? Manipular. Eu posso manipular. Este eu manipulo escrevendo. Este eu manipulo colocando a posição. Então, eu tenho algo em comum entre esses dois. Estão compreendendo? São diferentes. Estruturas diferentes, totalmente diferentes. Mas eu tenho algo comum neles. Eu posso manipular pela escrita e eu posso manipular pelo movimento. Então, a metáfora a gente interpreta, você coloca duas coisas lado a lado, completamente diferentes, totalmente diferentes na sua estrutura, mas aí você tem que buscar o quê? Pontos comuns entre os dois, pontos funcionais. Vamos colocar assim, fica melhor. Qual é a função deste e deste objeto? Será que eu encontro funções parecidas ou semelhantes entre os dois? Aí você entende que isso se trata de uma metáfora. Vamos lá. Isaías 5:1-7. Aqui o povo israelita está sobre a figura de uma vinha em lugar fértil, que, não obstante os melhores cuidados recebidos, não produz nada mais que uvas silvestres. Esta alegoria faz-se acompanhar de sua explicação correspondente, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Olha que interessante isso aqui, tá? Então, dentro desta alegoria, o próprio texto já explica, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. Mas nem sempre, quando você lê uma alegoria, vai ter interpretação. Você tem que ir lá na metáfora e tentar detectar o ponto de semelhança pode haver entre pessoas ou objetos que são colocados lado a lado. Para fechar, para a gente corrigir nossos exercícios. Quando a Bíblia diz que Jesus é a porta, isso é uma metáfora, concordam? Jesus, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Mas Jesus é feito de madeira? Sim ou não? De metal? De ferro? De vidro? Então, por que ele diz isso? Eu sou a porta. Então, vamos lá. Jesus é um ser humano. Concordam? Um ser humano. Porta é um objeto. O que levou, então, Jesus a se comparar a uma porta? A ponto dele dizer, eu sou a porta. Lembre-se que isso é uma metáfora. Então, vamos tentar entender. O que é de comum entre Jesus e a porta? Entrada e saída. Isso, a porta é um ponto de acesso. Então, Jesus é o ponto de acesso entre o Pai e nós. Entenderam o que é metáfora? Duas coisas ou pessoas totalmente diferentes, mas você tem que descobrir o quê? Qual é o ponto comum? Quais são as funções que tem tanto em um como em outro? São completamente diferentes, mas eu descubro que há um ponto comum na pessoa de Jesus e um ponto comum na pessoa da porta. E assim por diante. A gente vai avançar isso na próxima aula, né, a dar outros exemplos bíblicos. A metáfora é bem fácil
de você distinguir nas escrituras, aí você vai te ajudar também a entender o conjunto das metáforas unidas numa frase ou num texto bíblico, que são compostas da alegoria. Então, a alegoria o que é? São 2, 3, 4, 5 metáforas num texto bíblico, aí você descobre as metáforas e já sabe o que as alegorias trazem em si. Na próxima aula, nós vamos falar da antítese, do antropopatismo, aquela questão, né, que Deus se arrependeu ou não, lá em Gênesis capítulo 6. Vamos falar do clímax ou gradação, enigma, fábula, interrogação, ironia, metáfora, metonímia. Vamos até onde der. 9h30 paramos e passamos para a nossa provinha, mas agora vamos então corrigir o que ficou da página 27 à página de número 30, porque você vai estudar para a provinha todos os exercícios até a página 30. Não todos os exercícios, mas você tem que passar pela leitura da apostila, porque, do contrário, você não vai conseguir fazer os exercícios. Mas vamos lá. Vamos, então, corrigir os exercícios? Exercícios, bloco 3, página 27. Assinale com X a única alternativa correta. Número 1, a hermenêutica especial. Letra C. C de casa. Perfeito, irmão Kleber. Irmão Kleber está no óleo. Irmão Kleber está no óleo. Desde que ele pegou 50 pontos, ele está mais animado, gente. Número 1, letra C. Número 2, a linguagem prosaica é aquela... Falamos hoje, agora há pouco. Letra D, pastor. D de dado, que manifesta o sentido usual e comum da comunicação. Número 3, acróstico. Falamos agora há pouco. Acróstico, qual é a letra? Rapaz, nós falamos agora há pouco. Rapaz do céu. Vamos lá. Vocês sabem, eu sei disso. Solta a caixa, som na caixa. Letra? É a letra B? B de bola. Letra B de bom. É só o irmão Kleber, gente. O que está acontecendo com o Fábio? Deixa eu ver se o Fábio está cochilando. Não, ele não está cochilando, não. Eu pensei que estava cochilando. Não, é porque eu estava, o tempo que eu tive agora à tarde, eu estava corrigindo aqueles outros, esse aqui eu não completei. Não teve tempo de corrigir. Perfeito. Vamos lá. Número 4, apóstrofe. Qual é a letra? Letra A. Letra A de Antônio, 4A. Número 5, clímax ou gradação. Letra D, pastor. D de dado. Só dá irmão Kleber na jogada. Número 6, expressa o contrário do que se quer dizer, mas, ao fim de tudo, assinala o verdadeiro sentido. Letra, número 6. Letra C. B de bola. Paradoxo. Parece com a ironia, mas não é paradoxo. Parece muito, mas não é. Número 7 é uma alegoria histórica pouco utilizada nas escrituras. É a letra B, fábula. Fábula, exatíssimo. Fábula, 7B. Número 8, também conhecida por personificação. Letra A, prosopopeia, perfeito, 8A. Número 9, tem como base alguma semelhança entre dois objetos ou fatos, caracterizando-se um com o que é próprio do outro. Acabei de falar agora, nos últimos segundos. Letra D, metáfora. Metáfora, se você errar essa, eu me demito. Número 10, significa semelhante ou parecido com o outro. Letra? Essa aqui eu fiquei na dúvida, pastor, mas eu coloquei a letra C. C, símil, de similitude. Similitude quer dizer parecido. Marque C com certo para errado. Eu dou um número e você me dá a letra. Número 1, certo ou errado? Errado. Errado porque está se tratando de metáforas unidas. Um errado. Número 2, certo ou errado? Errado também. Errado porque a hipérbole representa uma coisa, não duas ou três coisas. Número 3, certo ou errado? Errado, pastor. Errado porque está relacionado com a primeira e não com a segunda. Número 4, certo ou errado?
Está certo. Certíssimo. Número 5, certo ou errado? 5 está certo, pastor. Certíssimo. 6, certo ou errado? Está errado. Errado, porque não é prosopopeia, é sinéduque. Número 7, certo ou errado? Está certo. Está errado, acabei de falar agora, gente. Pão é uma metáfora. Isso. Não é uma metonímia. Falei agora, estava tão fresco que escapou rápido. Então, número 7, errado. Número 8, certo ou errado? Está certo. Certo, falamos agora ithos. Número 9, certo ou errado? Errado. Errado, não é paradoxo, é antítese. Número 10, certo ou errado? Certo. Certíssimo, certíssimo. Preencha as lacunas. Prosopopeia é atribuir feitos pessoais aos Animais. plantas ou Objetos. como se fossem seres viventes ou Racionais. racionais. Perfeito, irmão Kleber está arrebentando. Vai tirar um cenzão que vai dar um sorriso. A esposa dele vai até pensar que ele está ficando doente de tanto alegre. Vamos lá, número 2. Nosso Salvador utilizou o É o paradoxo? paradoxo com frequência entre seus ouvintes com o objetivo de sacudi-los e despertá-los quanto ao seu interesse. Perfeito. Paradoxo, interesse. Número 3, o grande capítulo da fé. Qual é? Hebreus 11. Hebreus 11 é um exemplo de um largo e poderoso clímax ou gradação. Então, Hebreus 11, clímax ou gradação. Número 4, os provérbios do Antigo Testamento foram redigidos em sua grande parte sobre a forma Poética, consistentes em 2 paralelismos, poética, paralelismos. Número 5, o profeta Elias se utilizou da ironia. Número 6, com uma fábula. Joás, rei de Israel, responde ao desafio de guerra que lhe havia feito Amazias. Número 7, no discurso de despedida de Moisés, há uma notável série de contrastes ou antíteses, contrastes ou antíteses. Número 8, o mais notável discurso acróstico da Bíblia falamos agora há pouco, Salmo 119. Salmo 119 com quantos versículos? 176. 176, quantas estrofes? 22, e cada uma delas corresponde a uma o quê? Letra do alfabeto hebraico. Maravilha, para fechar. Essa aí não, pastor. Coluna A com coluna B. Eu cometi um erro. Lá na coluna B, você vê numerado de 1 a 9. Parábola, apóstrofe, símbolo, metonímia, sinédoque, enigma. Coloque lá embaixo, lá de baixo, depois do interrogação, que é número 9. Número 10. Antropopatismo. Foi um erro meu. Esqueci de colocar na digitação antropopatismo. Corrigiu lá? Depois do número 9. Interrogação. Número 10. Antropopatismo. Vamos lá, então. É número com número, né? Vamos lá. Número 1, qual é o número do parênteses? Aqui eu não fiz, não, pastor. Número 1, vamos lá. Alguém dá um palpite? Um tipo de alegoria, mas sua solução é difícil e confusa. Qual dos números da coluna B? Enigma, número 6. 1, número 6. 2, é atribuir os sentimentos ou atitudes humanas a Deus. Qual é o número? No parênteses. 2. Antropopatismo, 2:10. Somente quando a pergunta encerra uma conclusão evidente que é verdadeiramente uma figura literária. Qual é o número do parênteses? Do número 3? 9.
4, um tipo de alegoria apresentada sob a forma de uma narração narrativa e seu objetivo é de declarar ou ilustrar várias verdades importantes. 4, qual é o parêntese? O número do parêntese? 1. Louvado seja Deus, Fábio. Parábola. 4 do parênteses, número 1. Número 5, figura que se leva em conta a parte pelo todo ou todo pela parte. Qual é o número? Olha a surpresa aqui. Número 3. Não, é 5 também. 5, 5. 5, 5. Coloquei de propósito para deixar vocês felizes. 5, 5. Número 6. Utiliza-se a causa pelo efeito. Qual é o número do parênteses? 4. Metonímia. 4. 6, parênteses 4. 7. Chaves, igual autoridade, poder. Qual é o número lá do parênteses? Provérbios. Não é o... 3. Símbolo. 3. Símbolo. 8. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Qual é o número do parênteses? Número 8? 2. Apóstrofe. Número 9. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Qual o número? 7. 7. E essa é fácil, meu pai. Número 10. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Qual é o número? 8. 8. Repetindo, então, para quem ficou perdido no caminho. 1, parênteses 6. 2, parênteses 10. 3, parênteses 9. 4, parênteses 1. 5, parênteses 5. 6, parênteses 4. 7, parênteses 3. 8, parênteses 2. 9, parênteses 7. E 10, parênteses 8. Conferido? Amém. Vou fazer a postagem fotografando para alguém que se perdeu no caminho faça uma segunda conferência. Repetindo, então, provinha na próxima aula, ok? 9h30 em diante, entramos na provinha, mas venham à aula, por gentileza, para nós fecharmos a matéria até onde der, ok? Para vocês, então, terem a visão das demais figuras de linguagem. Ufa! Que matéria tremenda, gente. Não temos como estender por 2 meses. Era digna de estudar por 2, 3 meses, mas ficamos em 6 aulas, aliás, 7 aulas, não é? Já a matéria de ética cristã e ministerial, teremos 6 aulas, apenas 6, não teremos 7, teremos 6, que é uma matéria bem mais prática, bíblica, porém, de uso mais rápido, mais prático, então teremos 6 aulas de duração. Vamos, então, agradecer a Deus. Tudo certinho, gente? Tudo certinho? Nenhuma dúvida? Perfeito. Então, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Obrigado, irmão Kleber. O índice que tá diferente, mas vai ficar mais bonito. Já é bonito, gente. Gente, conta aí 3 meses. Irmã Vanessa vai estar com um sorriso assim, dando a 10ª volta ao mundo. Pena que eu não posso fazer isso por enquanto, né? Mas tem que fazer. Porque 3 meses vão chegar aqui igual Sansão, pastor. Papai do céu vai me dar os recursos, né? Eu já tinha mais ou menos uma ideia que seria nessa faixa de 4, 5, 6 mil dólares. É um negócio caro, mas é aquela coisa. Se vale a pena o investimento. Vale a pena definitivamente o investimento. Então, vamos ver em 3 a 4 meses Sansão aí. Sansão Wincy Cunha Lopes. Meu Deus! Irmã Vanessa vai estar... vai dar torcicolo na dentadura dela, de tanta felicidade. Né? Aí, se funcionar com isso, eu vou tirar um empréstimo. Aí vai ficar um negócio estranho, né? Eu de cabelo, né? Não, deixa quieto, senão eu perco. Depois de 30 anos de casado, eu perco a mulher. A mulher gosta de eu carequinha assim, deixa quieto, né? O Fábio, de repente, poderia entrar nessa, né? Isso, ó, irmã Paula que vai agradecer. Irmão Kleber, então, vai ser uma bênção. Olha lá, irmão Kleber precisa. Irmão Kleber precisa. Vamos orar a Deus para Deus mandar um recurso para o irmão Kleber. Vou pegar o endereço lá com o índice. Dá lá isso. Olha o contágio, índice. Depois tu passa para mim, né? Aí eu vou tentar tirar um empréstimo, mas no ano que vem, esse ano também está apertado. Mas no ano que vem eu vou ver se eu consigo tirar uns 6 mil dólares de empréstimo. Não, deixa quieto. Comigo não funciona, não. Senão eu perco a mulher depois de 30 anos de casa. Mas Deus abençoe. Obrigado de coração o esforço que vocês fizeram estarem hoje aqui. Essa gravação estará sendo assistida pela irmã Viviane e pela irmã Kelly.
avisando a vocês duas, né, que na próxima aula teremos, se Deus quiser, então, a nossa provinha. Irmã Viviane, por favor, se a senhora puder estar presente na prova, 9h30 da noite, ficaremos agradecidos. Se não, nos deixe saber um outro dia e horário que possamos marcar com a senhora essa provinha final de hermenêutica e exegese. Irmã Kelly, da mesma maneira, né? Procure, na medida do possível, não faltar esta prova. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Nesta noite, vamos pedir ao nosso irmão Kleber nos despedir a Deus em oração, tá? E próxima aula, lembre-se, estaremos aqui neste mesmo horário de 8h15, 9h30 paramos tudo e passamos, então, para a nossa provinha. Irmão Kleber, então, nos despedindo com uma palavra de oração. Pai, te agradecemos, a Deus, por este momento muito especial, ó Pai, aonde reunimos aqui para aprender da Tua palavra. Ó Deus, continua abençoando a vida do nosso pastor Luiz Prestes, ó Pai, derramando sobre ele a sabedoria, derramando ele forças, ó Pai. Graças te damos, Deus. Ele derrama o Espírito Santo na vida dele, ó Pai, para que assim, Senhor, ele possa, Senhor, ensinar os alunos, Graças Senhor, te damos, Deus. continuar com essa escola, Senhor, abrangindo, ó Pai, crescendo nessa nação, ó Pai. Amém. E esse verdadeiro evangelho sobre essa nação também. Glória a Deus. Tuas mãos, Senhor, toma a vida do Wintz nas tuas mãos, toma a vida da Viviane, da irmã Kelly, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, envia alunos, ó Deus, para a nossa turma de quinta-feira. Glória a Deus. É feita a tua vontade, ó Deus querido. Senhor, nos guarda, nos livra, nos proteja de todo mal e nos dê uns restantes de semana abençoada, ó Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, bom descanso, uma boa noite. Deus os abençoe. Até a próxima quinta, se Em assim nome de Jesus. Deus nos permitir. E a Amém. paz do Senhor para todos vocês. Muito obrigado. Em nome de Deus Jesus. abençoe. Valeu, irmãos.